Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 3 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Dívida técnica de nuvens põe em risco milhões de aplicativos, empresas podem ser obrigadas a divulgar vazamentos de dados e hackers treinam chatbots de IA para ataques de phishing. E eu começo com essa notícia que fala: dívida técnica de nuvens põe em risco milhões de aplicativos. Um novo relatório publicado pela Qualys Threat Research Unit, TRU, lança luz sobre os riscos que rondam as infraestruturas de nuvem em razão da crescente ameaça de dívida tecnológica desses ambientes. Dívida tecnológica se refere às ineficiências e desperdícios que surgem quando os recursos de TI já não atendem mais às necessidades de uma organização. Ele pode abranger desde código e aplicativos até hardware físico. O documento da Qualys se baseia em varreduras anônimas globais em nuvem realizadas em abril deste ano. O rastreamento indicou mais de 60 milhões de aplicativos que chegaram ao fim do período de suporte e vida útil durante o período analisado. Categorias críticas como bancos de dados, servidores web e softwares de segurança carecem de atualizações de segurança, aumentando significativamente o risco de possíveis violações. Configurações incorretas de nuvem também surgiram como uma preocupação, ampliando as possibilidades, acesso não autorizado e violações de dados. Mais da metade dos benchmarks do Center for Internet Security, ou CIS, entidades sem fins lucrativos cuja missão é identificar, desenvolver, validar, promover e sustentar soluções de melhores práticas para a defesa cibernética, estão falhando nos principais provedores de nuvem. AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform relataram taxas de falha de 34%, 57% e 60% respectivamente, com criptografia, gerenciamento de identidade e acesso e ativos voltados para a internet sendo as categorias de configuração incorreta mais críticas. O relatório destaca também o número alarmante de vulnerabilidades de ativos voltados para o exterior, que podem ter um impacto em cascata na ineficácia de outros serviços em nuvem. Hoje, cerca de 4% dos ativos de nuvem digitalizados expostos publicamente a possíveis invasores. Por exemplo, 31% dos buckets S3 são acessíveis publicamente, expondo a diferentes vulnerabilidades de segurança em potencial e ataques subsequentes. Os buckets S3 públicos expõem mais do que dados confidenciais, eles podem pôr em perigo muitos serviços. Por exemplo, instâncias do EC2 e bancos de dados RDS podem ser comprometidos se suas chaves de acesso, credenciais ou arquivos de backup forem armazenados em um depósito S3 inseguro. A configuração incorreta de deixar o acesso à rede pública habilitado foi observada em 75% dos bancos de dados do Azure. Vulnerabilidades armadas são outro foco significativo, com o relatório citando a principal ameaça representada pelo Log4Shell. A vulnerabilidade voltada para a internet permite que os invasores executem código Java arbitrário ou vazem informações confidenciais e 68,44% das vulnerabilidades Log4Shell detectadas em ativos de nuvem voltados para a internet permanecem sem correção. Além disso, o estudo identifica malware e criptomineração como duas principais ameaças aos ativos em nuvem, permitindo acesso não autorizado e movimentação lateral. O relatório destaca ainda a importância da automação nos processos de correção, reduzindo significativamente as vulnerabilidades não resolvidas e acelerando a aplicação de patches. A automação melhorou as taxas de correção não Windows em quase 8% e reduziu o tempo de remessa em 2 dias. Tentando aqui sintetizar o que essa matéria quis com tantos números, né, e argumentos aqui dizer. Primeiro e mais notável ponto é que quando se fala principalmente em dívida técnica, o que a matéria quis trazer aqui, na verdade, é que
muitas empresas, muitas instituições, muitos órgãos públicos acabaram adotando soluções em nuvem, porém, pelos mais variados motivos, acabaram não se atentando para os aspectos de segurança. A escolha da utilização de um serviço de nuvem, por vezes, pode dar uma falsa sensação de segurança para aqueles que adotam, porque, pois bem, a AWS tem uma série de certificações, possui um nível de segurança extremamente alto, o mesmo vale para Microsoft, Google, etc. Todas elas cuidam com muito zelo desses aspectos, isso é verdade. Porém, o que algumas pessoas não sabem é que adotar esse tipo de infraestrutura, adotar esse tipo de serviço, consiste em ter uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, aquilo que diz respeito à infraestrutura física, o controle de acesso físico, toda a administração dos componentes de hardware e aquilo que é contratado, né, aquilo que está a base da contratação, tudo isso esses provedores garantem, né, adequado nível de segurança. Ainda assim, existem falhas, indisponibilidades, etc. Né, problemas em hardware, o que for. Uma parte da responsabilidade sempre vai ser dos administradores, das empresas que contratam esses serviços. Então, se você publica, né, coloca de cara para a internet um serviço vulnerável, de nada adianta todas as certificações e todos os controles de segurança implementados por esses provedores. A responsabilidade é compartilhada e os administradores têm poder para fazer isso. Portanto, os aspectos que nós deveríamos nos atentar aqui são basicamente dois. Um voltado para o conhecimento técnico e como se configurar de maneira segura todos os serviços dentro de uma nuvem. E depois a necessidade de se ter um processo de gestão de vulnerabilidades ágil, que identifique rapidamente as vulnerabilidades e que seja capaz de corrigi-las, tanto na aplicação de patches, service packs, o que for, hotfix, o que for, quanto na correção dos códigos daquilo que é desenvolvido pelas próprias empresas, ou ainda pela configuração dos dispositivos e serviços. Tudo isso precisa entrar no radar, ser identificado rapidamente e corrigido antes que alguém mal intencionado encontre uma dessas brechas. Esses são os dois grandes pontos. Empresas podem ser obrigadas a divulgar vazamento de dados. Um projeto-lei pode trazer mais transparência para incidentes de segurança envolvendo vazamentos de dados no Brasil. O PL 1876/23, em análise na Câmara dos Deputados, deseja obrigar as empresas que sofreram ataques desse tipo a divulgarem os casos na grande imprensa e também em suas páginas em redes sociais e sites oficiais. A medida é de autoria do deputado Marcos Tavares, PDT Rio de Janeiro, e seria inserida na Lei Geral de Proteção de Dados. A divulgação pública de incidentes de segurança passaria a ser uma obrigação, ao lado de outra já vigente, que pede às corporações que informem a Agência Nacional de Proteção de Dados sobre vazamentos de informações em até 3 dias após a detecção do ataque. Na visão de Tavares, o PL mudaria o panorama atual, em que notícias relatam o vazamento e venda de informações de brasileiros na Dark Web, sem que os próprios usuários fiquem sabendo quais informações foram comprometidas ou quando os incidentes aconteceram. Com a proposta, entretanto, usuários poderiam tomar as medidas para se protegerem e evitar prejuízos. O autor também vê um aumento na conscientização e informação sobre segurança digital como parte da medida de divulgação em larga escala. Além disso, a própria NPD também se fortaleceria, tendo acesso a mais informações de maneira rápida para tomar as medidas cabíveis na legislação de proteção de dados. Na visão de Matheus Pupi, sócio da área de TMT, a crescente digitalização da sociedade e da economia trazem desafios de segurança, com o PL abordando uma das principais preocupações nesse sentido. Por outro lado, o especialista aponta o que está delimitado no projeto, com a divulgação sendo necessária
apenas nos casos em que o comprometimento de dados possa levar a riscos ou danos relevantes aos titulares dos dados. Na visão de Pupi, esse é um conceito subjetivo e que pode abrir margens a diversas interpretações. O projeto de lei 1876 está sendo analisado pelas comissões de Constituição e Justiça, Cidadania e Comunicação da Câmara dos Deputados. Não há previsão para o fim da tramitação, votação e sanção, caso a proposta seja aprovada. Bom, é sabido que grande parte dos incidentes eles não vêm à tona. A maioria deles ele está relacionado a questões que realmente são internas, que dizem respeito à empresa. Isso, obviamente, quando não impacta, né, entidades externas, né, partes interessadas. O que eu entendi, né, pelo que a matéria diz do projeto-lei, se restringe muito ao aspecto da Lei Geral de Proteção de Dados, muito para dar uma satisfação a uma das partes interessadas, que são os titulares dos dados, ponto. Qual é o grande desafio aqui? Boa parte das empresas, enfim, né, que sofrem com esses incidentes, por vezes eles acabam descobrindo a partir dos grupos criminosos mesmo. O que eu estou querendo dizer? Uma boa parte dos incidentes ele está abaixo do radar. As empresas, órgãos públicos, enfim, eles não percebem que foram invadidos, que estão tendo os dados extraviados, não percebem. Não percebem. Grande parte dos incidentes relacionados a vazamento de dados tem comprometida, né, esses dados e a segurança do seu ambiente por muito tempo. Algumas matérias falam em 200 dias, aquelas que conseguem identificar antes de 200 dias estariam bem. Uma boa parte, uma boa parcela não identifica antes de 200 dias. Bom, se não identifica antes de 200 dias, como elas poderiam trabalhar esse aspecto de comunicação? A partir de que momento? E aí tem um outro ponto que é assim, qual o compromisso dos criminosos com a verdade? Amanhã depois eles querem prejudicar alguma marca, causar algum barulho? O que evitaria ou qual seria a dificuldade de um criminoso dizer que está vendendo uma base de dados de alguma empresa? Então, esse é um aspecto bastante complicado. Eu entendo que com essa lei, as empresas podem começar a perceber assim, olha, a situação está fora de controle e para que possamos estar aderentes a essa lei, teremos que fazer muitas mudanças. Fato é que, com a Lei Geral de Proteção de Dados por si só, muitas empresas ainda não se protegeram, não estão preparadas para tratar isso. Não raro, acontecem de equipamentos não corporativos acessarem dados protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e copiarem bases e terem essas informações nesses equipamentos que não são corporativos e, portanto, não são protegidos. Ah, mas o funcionário assinou um termo de confidencialidade. E o que garante que ele vai cuidar disso? Se ele tem a possibilidade de ter isso no equipamento não corporativo, esse equipamento ele também pode ser comprometido. Acidentalmente ele pode vazar. Muitas coisas podem originar esse vazamento a partir de um dispositivo que não tem controle de segurança. Então, há muito a ser feito para que as empresas e órgãos públicos de fato estejam aderentes à LGPD. Quem dirá, né, a uma lei como essa que exige que as empresas identifiquem e notifiquem. Vamos ver, só o tempo vai dizer se de fato a lei vai ser aprovada e se as empresas vão respeitá-la. E na última matéria de hoje, hackers treinam chatbots de inteligência artificial para ataques de phishing. Na esteira do sucesso do ChatGPT, começa a surgir no mercado uma verdadeira legião de chatbots IA generativa para atuar como malware. Após o aparecimento do Worm-GPT, um clone do ChatGPT treinado em dados e focado em malware, e da ferramenta de hacking
Fraude GPT. Uma outra está em desenvolvimento, supostamente baseada no experimento de IA do Google, o Bard. O desenvolvimento de 2 bots de inteligência artificial generativa foi realizado pela mesma pessoa, que parece estar profundamente envolvida no jogo de fornecer chatbots treinados especificamente para fins maliciosos, desde phishing e engenharia social até a exploração de vulnerabilidades e criação de malware. O Fraude GPT foi lançado em 25 de julho e anunciado em vários fóruns hackers por uma pessoa que se autodenomina usuário Canadian Kingpin 12 e diz que a ferramenta é destinada a fraudadores, hackers e spammers. Uma investigação de pesquisadores da empresa de segurança cibernética SlashNext revela que o Canadian Kingpin 12 está treinando ativamente novos chatbots usando conjuntos de dados irrestritos provenientes da Dark Web ou baseando em modelos sofisticados de linguagem desenvolvidas para combater o cybercrime. Em conversas privadas, o Canadian Kingpin 12 disse que estava trabalhando no Dark Bart, uma versão obscura do chatbot de inteligência artificial geradora de conversação, melhor dizendo, do Google. Os pesquisadores também descobriram que o anunciante também tinha acesso a outro grande modelo de linguagem chamado Dark Bert, desenvolvido por pesquisadores sul-coreanos e treinado em dados da Dark Web, mas para combater o cybercrime. O Dark Bert está disponível para acadêmicos com base em endereços de e-mail relevantes, mas o SlashNext destaca que esse critério está longe de ser um desafio para hackers ou desenvolvedores de malware que podem obter acesso a um endereço de e-mail de uma instituição acadêmica por cerca de $3. Pesquisadores do SlashNext compartilharam mensagem do Canadian Kingpin 12, na qual ele afirma que o botnet Dark Bert é superior a todos de uma categoria própria especificamente treinada na Dark Web. A versão maliciosa foi ajustada para a criação de campanhas de phishing sofisticadas que visam senhas e detalhes de cartão de crédito das pessoas, a execução de ataques avançados de engenharia social para adquirir informações confidenciais ou obter acesso não autorizado a sistemas e redes, exploração de vulnerabilidades em sistemas de computador, software e redes, criação e distribuição de malware e exploração de vulnerabilidades de dia zero para ganhos financeiros ou interrupção de sistemas. Como o Canadian Kingpin 12 disse em mensagens privadas com pesquisadores, tanto o Dark Bart quanto o Dark Bert terão acesso à internet ao vivo e integração perfeita com o Google Lens para processamento de imagem. Não está claro se ele modificou o código na versão legítima do Dark Bert ou apenas obteve acesso ao modelo e simplesmente o aproveitou para uso malicioso. Não importa a origem do Dark Bert e a validade das alegações do operador da ameaça, a tendência de usar chatbots de inteligência artificial generativa está crescendo e a taxa de adoção provavelmente também aumentará, pois pode fornecer uma solução fácil para agentes de ameaça menos capazes ou para aqueles que desejam expandir suas operações para outras regiões e não possuem domínio do idioma. Notícia preocupante, mas é uma realidade. Já há algum tempo se fala do uso dessas tecnologias para a criação de peças maliciosas. Preocupante. Não à toa, precisamos trabalhar muito com a questão de aculturamento e segurança da informação. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!